Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o evangelista São Mateus, capítulo 13, iniciando do versículo 31. Glória te seja dada, ó Senhor. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: Vocês entenderam todas essas coisas? Eles responderam: Sim. Então Jesus lhes disse: Por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, irmãos e irmãs. Bom sentar. O capítulo 13 do Evangelho de Mateus traz o chamado Sermão das Parábolas. E uma parábola é um instrumento pedagógico que usa o cotidiano para mostrar como a vida nos fala de Deus. Torna a realidade transparente e faz o olhar da gente ficar contemplativo, aberto. Uma parábola aponta para as coisas da vida e por isso é um ensinamento aberto, pois das coisas da vida todo mundo tem alguma experiência. O ensinamento em parábolas faz a pessoa partir da experiência que tem semente, sal, luz, ovelha, mulher, criança, pai, rede, peixe, etc. Assim se torna a vida cotidiana transparente, reveladora e presença da ação de Deus. E o Evangelho de Mateus coloca Jesus como um grande contador de histórias. E acostumava a usar parábolas para dar um ensino a seus discípulos. Porém, não costumava explicar as parábolas. Geralmente terminava com a frase: quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, é isso. Você ouviu? Agora, tratem de entender. Jesus deixava o sentido das parábolas em aberto e não o determinava. Sinal de que acreditava na capacidade do povo de descobrir o sentido da parábola e partir de uma experiência de vida. Nas parábolas do capítulo 13, Mateus se apresenta como um mensageiro. Jesus se apresenta como um mensageiro que proclama o início do reinado de Deus.
o antecedente literário do capítulo tem que ser encontrado no capítulo anterior, no meio das hostilidades das lideranças político-religiosas contra Jesus. Já o contexto histórico da redação do capítulo se encontra na situação de desânimo das primeiras comunidades cristãs da Síria e do norte da Palestina, diante das dificuldades encontradas no anúncio das boas novas, derivadas da resistência dos judeus ortodoxos. Assim, em meio aos conflitos, os primeiros cristianos cedem à tentação do relaxamento e do abandono das práticas cristãs. A primeira das parábolas do capítulo 13 de Mateus, lida no domingo retrasado, trouxe a parábola do semeador, desafiando-nos a meditar sobre os diferentes tipos de solo e sobre os quais é lançada a semente do Evangelho. E nessa parábola, como se fala, falaram, devem ter falado os pregadores no domingo passado, afirma-se que a boa semente frutifica num solo bom. A parábola do trigo e do joio do domingo passado afirma-se que o mesmo solo onde cresce a boa semente também cresce o joio, a erva daninha, a tiririca, como se fala no interior. Assim, nessa parábola afirma-se que é melhor esperar para arrancar o joio, porque há o risco de, juntamente com o joio, extirpar também o trigo, com o qual o joio se mistura. Os discípulos tinham pressa em separar os bons dos maus, os justos dos injustos. Mas Jesus condena a impaciência deles e os identifica com os fariseus, que pretendiam construir comunidades perfeitas. Pessoalmente, cada um de nós, acho que o canto de hoje mais ou menos falou assim, alguma coisa assim, não? Cada um de nós é santo e pecador ao mesmo tempo. Pecado e santidade vão juntos, estão juntos. Deus, em sua paciente misericórdia, acolhe-nos como somos, na sua graça, para não naufragarmos nas dificuldades e garante que o reino caminha para sua realização plena, apesar dos limites e das contradições provocadas pelo joio que cresce junto ao trigo. Neste domingo temos as parábolas da semente de mostarda, do fermento e do tesouro escondido. E encontrando o sermão sobre o mistério do reino de Deus, temos a parábola da pedra preciosa e da rede lançada ao mar. Assim, o reino de Deus é como uma semente de mostarda, pequena, insignificante, mas que traz no seu interior um poder surpreendente que será plenamente revelado quando germine e amadureça. O reino é assim, ainda em construção, ainda crescendo. Essa parábola serve para acalmar nossa ansiedade e fazer-nos compreender que cabe a nós a função de semear a semente, mas que a dinâmica de seu crescimento não depende de nós. Já a parábola do fermento nos diz que o reino de Deus é o fermento que transforma a massa.
Trata-se mais uma vez, de afirmar o poder misericordioso e às vezes imperceptível da presença do reino em certas realidades e de seu poder sempre transformador. Na parábola do tesouro escondido, pérola preciosa, se fala do comprometimento daqueles que compreendem que o mistério e o poder do reino e que são cautivados por esse poder. A alegria é tanta que o poder do reino, o pro do reino, vale a pena investir tudo o que se tem. Certamente o reino de Deus é um tesouro escondido. Não é fácil encontrá-lo. Ele é pequeno, como uma semente de mostarda, e não se encontra onde imaginamos. Ele está misturado com outras realidades, como o trigo e o ioiô. Ele é mistério e não basta encontrá-lo. É preciso perseverar e investir toda a vida nele. A parábola final deste capítulo, da rede lançada ao mar, retoma a temática do joio e o trigo, mas agora a comparação é feita a partir de peixes. Confirma como a parábola do trigo e do ioiô, que na realidade social convivem lado a lado, bons e maus. Mas agora se fala de juízo. Alguns peixes são lançados fora, porém salienta Deus. Quem lança a rede, a ele cabe mas o juízo cabe a ele, da separação entre bons e maus. Desta maneira somos lembrados, mais uma vez, que quem efetua o juízo não somos nós, pois todos estamos na condição de peixe, todos somos peixes. Pelo fato do reino de Deus e do nosso, e não nosso, sempre é bom lembrar que também estamos sob seu juízo. E para fechar este ciclo de parábolas, Jesus lança a pergunta: vocês compreendem tudo isso? E os discípulos responderam sim. No entanto, mais do sentido das parábolas, os discípulos são interrogados sobre a compreensão do mistério do reinado de Deus para se tornarem anunciadores da justiça do reino para as gerações futuras. Assim, o sim dos discípulos manifesta a decisão de acolher as orientações de seu mestre, em contraste com a lentidão das multidões e a hostilidade dos fariseus e escribas. Nós também somos interrogados sobre a compreensão do sentido e mistério do reino de Deus. Então, você pergunta, o que é o reino? Apesar das inúmeras referências que Jesus fez sobre o reino, ele não deixou um tratado sistemático ou uma definição precisa. Ele também nos diz que o reinado de Deus é uma pérola preciosa ou um tesouro escondido no campo. Ele, como um grande mestre, o pedagogo, apresentou um mosaico de imagens, de parábolas e de sentenças que constituem sobretudo, o qual devemos refletir para nós mesmos chegar a compreender o que é realmente o reino de Deus. E, refletindo sobre suas palavras e imagem, podemos dizer do reino:
O reino de Deus é a absoluta e amorosa ação de Deus, vivo na vida, na história e no mundo dos seres humanos. Ele é a fonte e o foco de referência de toda a boa nova da salvação da humanidade, sonhada por Deus, mediante a vida e morte e a ressurreição de Jesus. O reino determina as opções evangélicas do seguidor e da seguidora de Jesus, que se concretiza nas bem-aventuranças, no amor a Deus e ao próximo. O reino de Deus é a razão da esperança e da alegria, da abertura aos irmãos, da opção pelos empobrecidos e os fracos, fundamento de nosso compromisso vinculado à nossa fé. O reino de Deus é um valor que está acima de todas as especulações. É um valor supremo, pelo qual todo sacrifício torna-se pequeno. O reino de Deus, como acontece, o mesmo que acontece com o trabalhador que encontrou o tesouro escondido, e ou com o negociante da pérola, ele enche de alegria a luz e luz, felicidade de quem encontra e investe tudo para possuí-lo. Para o discípulo e a discípula, missionário e missionária de Jesus, não há outro tesouro, outra felicidade, nem outra prioridade, senão ser instrumento do Espírito de Deus na igreja e na sociedade, para que o tesouro seja encontrado, anunciado, comunicado a outros apesar das dificuldades. O discípulo e a discípula, que iluminado pela parábola de Deus, descobre e entra na posse do reino de Deus, necessariamente irradia alegria, testemunha esperança e contagia a todos com optimismo, pois o reino é fermento de uma nova sociedade, fincada sem relações reconciliadas e reconciliadoras. O reino de Deus, mais que um conjunto de conhecimentos, é experiência, é vivência do amor, da bondade, da justiça e da paz. Então, irmãos e irmãs, estamos a caminho do reino, todos os dias, toda hora. Já iniciado e presente no meio de nós, mas ainda não plenamente manifestado. Nossa súplica e nosso compromisso como co-construtores com Deus desse reino de amor e bondade, justiça e paz, será o que nós todos os domingos falamos no Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, venha, Senhor, teu reino. Não vamos ao teu reino, venha. Amém.